capítulo 24 do Evangelho de Lucas, ele começa narrando a ida das mulheres ao túmulo de Jesus. Elas levavam perfumes que elas haviam preparado. E Lucas diz que era domingo bem cedo. Ao chegarem, elas se depararam com uma pedra fora do lugar, removida, tirada da estrada da entrada do túmulo. Elas então entraram em busca do corpo de Jesus, mas não o acharam. E o versículo 4 diz que elas não sabiam o que pensar. É interessante que a ressurreição de alguém não é algo que faça parte da nossa vida, nem que nós conheçamos. Isso não é normal. Ao contrário, é completamente anormal. Por isso, elas não sabiam nem o que pensar. Era porque elas não se lembravam do que Jesus havia dito. Jesus disse que ressuscitaria. Mas elas, na verdade, não acreditaram. Assim como nós muitas vezes vivemos como se Cristo não houvesse ressuscitado. Como se nós não tivéssemos esperança. Então nós nos entregamos aos nossos problemas, nos entregamos àqueles gigantes que surgem em nossas vidas, como se essa coisa tão maravilhosa e tão fora do comum, tão distante da mente humana, não tivesse acontecido. E o versículo 6 desse mesmo capítulo está escrito assim: lembrem, ele disse a vocês que ressuscitaria ao terceiro dia. Porque um anjo, elas encontraram um anjo à porta do túmulo, e ele disse. Então elas lembraram e creram. Porque creram, contaram aos apóstolos. Só que os apóstolos também não creram. O versículo 11 diz que os discípulos acharam que era tolice das mulheres. E não acreditaram. Só um acreditou. Ele acreditou e saiu correndo para o túmulo. Pedro. Ele creu tanto que o versículo 12 diz que ele voltou para casa admirado com o que viu. O que foi que ele viu? Não viu nada, ele viu um túmulo vazio. Ele não viu, os anjos não falaram com ele viu apenas um túmulo vazio. E é interessante a gente perceber que nós hoje, por isso Jesus orou por nós não temos uma coisa para ver e para pegar, mas nós temos que crer. Ele ressuscitou e ele está conosco. Aleluia. Em seguida, Lucas muda o cenário e diz que naquele mesmo dia, no domingo da ressurreição, 2 dos discípulos de Jesus, e diz assim, Lucas 24, 13 a 35. Naquele mesmo dia, 2 dos discípulos, um deles era Cleopas, que não era apóstolo, estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, ou seja, 11.100 metros. Quando a dor nos atinge, nós procuramos nos distanciar. E eles se afastaram, mas eles não conseguiram esquecer. E é sobre essa caminhada dos discípulos no caminho para Emaús que nós vamos conversar um pouco hoje. Diz a Bíblia que eles iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Porque a distância geográfica, ela não alivia a dor da perda. A distância geográfica também não tira o problema das nossas vidas. E aconteceu que enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou. E a coisa mais linda vem em seguida. Diz a Bíblia, e ia com eles. O Cristo ressurreto, ele vai conosco. Glória a Deus. Ele está conosco, ele caminha conosco. Jesus nos alcançou no caminho da desilusão. E é nesse caminho que ele também nos alcança. Porque ninguém vai para a igreja porque está com a mão cheia de bênção. Ninguém aceita Jesus porque está com uma vida maravilhosa. É nesse caminho da desilusão que Jesus nos alcança. Não adianta a gente se afastar porque ele nos alcança e vai conosco. Os seus olhos, porém, diz a palavra de Deus, que estavam como que impedidos. O que nos impede de enxergar o Jesus ressurreto
Ele está vivo hoje, está entre nós, é a nossa incredulidade. Porque Jesus está vivo e a Bíblia diz também que eles estavam impedidos de o reconhecer. Não é conhecer, é reconhecer. Então nós chegamos à conclusão que aqueles homens que iam a caminho, eles conheciam a Jesus. Porque você não reconhece aqueles a quem você nunca viu. Eles conheciam a Jesus. Eles tinham estado com Jesus. E a Bíblia diz que eles eram discípulos de Jesus. Então eles perguntou a Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E Jesus pergunta para você hoje: o que é que te preocupa? Que você anda às vezes falando com os outros ou até falando sozinho a respeito disso. O que é que inquieta a sua alma? Era isso que Jesus queria conversar com ele. E eles pararam entristecidos. Não é assim que a gente faz? Quando a gente está com um problema que alguém pergunta: o que você tem, Rafael? Seja lá o que você estiver fazendo, você para. E hoje não estou bem. Não é assim que a gente faz. Jesus fez de propósito, porque a pergunta nos obriga a parar e a refletir e também a expressar o nosso sofrimento. E foi isso que eles fizeram. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? O que aconteceu? Muitas vezes, irmãos, é para isso que serve a oração. Deus quer que a gente fale para Ele. Jesus não sabia o que tinha acontecido. Ele era o protagonista de todos aqueles fatos. Eles estavam falando da morte de Jesus. E o próprio protagonista pergunta: o que foi que aconteceu? Quais acontecimentos? Deus quer que a gente se aproxime dele dizendo o que é que nós sentimos. Por isso que Jesus muitas vezes fez perguntas, para que a gente pare o que está fazendo e reflita a respeito daquilo que nos atinge, aquilo que nos angustia. Então eles explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era um varão profeta. Olha o que eles dizem: poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Vejam que eles mesmos disseram que Jesus era poderoso em obras e palavras. Mas eles não se lembraram e nem acreditaram que Jesus havia dito que ressuscitaria. Então eles disseram: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Olha o que estava angustiando esses homens. Por que Jesus fez a pergunta? Jesus faz essa pergunta para a gente hoje. O que é que está angustiando o seu coração? O que é que a sua incredulidade está fazendo com você, que você está entristecido à toa? Porque eles estavam tristes à toa. Veja bem, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Eles estavam se sentindo injuriados. Poxa, a gente botou tanta esperança nele, ele se mostrou tão poderoso e agora ele morre. Mas depois de tudo isso, continuam eles: é já este o terceiro dia desde que tais coisas aconteceram. Era domingo, já era no final do dia. O episódio com as mulheres foi bem cedinho. E esse episódio com eles era o final do dia. Tanto é que na caminhada o dia declinava e eles convidaram Jesus a estar com eles. Então já era o final do dia, domingo no final do dia. Esses homens frustrados e decepcionados, como nós muitas vezes hoje. Até aqui pensamos que eles só sabiam da notícia da morte de Jesus. É claro que até aqui cada um de nós vai dizer: mas poxa, pastora, também os bichinhos só sabiam da morte de Jesus. E eles estavam tristes com toda razão. Mas aí o texto continua e revela o tamanho da incredulidade deles e a nossa incredulidade também. E eles continuam dizendo:
É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam. Nós já vimos que eles eram discípulos. Eles tinham ouvido Jesus dizer que ressuscitaria. Segundo o Evangelho de Marcos, lá no capítulo 14, 27 e 28, isso foi dito aos discípulos na última ceia. Não apenas os 12 estavam presentes na última ceia, porque Marcos 14, 16 está escrito assim: e saindo seus discípulos, foram à cidade e acharam como lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Então foi gente antes. E olha só como é. E chegando à tarde, foi Jesus com os 12. Então aquela pintura da Santa Ceia só com Jesus e os 12 não rolou, não foi assim. Porque aqui a palavra de Deus está dizendo que os discípulos foram antes. Eles foram antes, prepararam tudo e só os 12, posteriormente, os apóstolos, é que chegaram com Jesus. Porque alguém tinha que ir antes para preparar tudo. Ele chegou com os 12, mas outros discípulos já estavam lá, inclusive aqueles do caminho. E eles continuam, tendo ido de madrugada ao túmulo, as mulheres, e não achando o corpo de Jesus, elas voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. Aleluia. Olha como nós somos, iguaizinhos a eles. Jesus sentou com eles e disse: olha, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. No domingo. Era domingo, no final do dia. As mulheres já tinham contado para eles que tinham ido ao túmulo, que um anjo tinha dito para elas: olha, ele não está aqui. Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? E mesmo assim, eles não acreditaram. E continuaram lambendo as feridas, se sentindo decepcionados, frustrados, achando que Jesus os tinha enganado. Mesmo assim, nós somos assim hoje. Jesus ressuscitou, vive, nos alcançou com a sua graça. A cada dia Ele nos protege, Ele mostra a misericórdia dEle, mas nós vivemos lambendo as nossas feridas, porque Ele ainda não fez o que Ele disse que faria nas nossas vidas. É verdade, Jesus. Então nós fingimos que a cruz não valeu nada, a ressurreição não valeu nada, e que no dia em que Ele nos alcançou com a sua graça, começou a transformar as nossas vidas também, nós anulamos. E vivemos assim, lambendo as feridas. Ele nos enganou. Como muitos, eu vim para a presença de Deus para Ele resolver meus problemas, mas olha aí, eu continuo com os mesmos problemas. Tá pior. É assim que nós fazemos. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro, ele continua, e verificaram a exatidão. Olha como são incrédulos, como nós. Ele diz: de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Mas não o viram. Pedro foi lá. Como eram mulheres, ninguém acreditou se as mulheres estão variando. Vieram conversando borracha pelo caminho. Quando viram aquilo ali, pronto, acharam que era um ser celestial. E aí Pedro foi lá e Pedro voltou. Realmente, elas têm razão. A pedra foi removida. A pedra não era uma pedrinha qualquer e tinha um selo. Estava removido, não tinha selo, não tinha nada. Tudo removido. Aí eles dizem: eles viram, mas não o viram. Irmãos, nós não podemos viver apenas acreditando no que nós vemos. Isso não é fé. O nosso Cristo morreu, ressuscitou por nós, vive, está no nosso meio, caminha conosco, vai conosco, e nós não podemos anular tudo isso só porque Ele ainda não cumpriu uma promessa nas nossas vidas. Amém. Olha a falta de fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam
e a convicção de fatos que se não veem. Hebreus 11:1, o versículo 6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus vai fazer na sua vida. Amém. Deus tem galardão na sua vida. Você busca Deus, Deus tem prêmio para quem se aproxima dele, busca a presença dele. E Deus não é Deus de frustração, não é Deus de tristeza e nem Deus de derrota. Confie nele. Aleluia. Obedeçam. Eles sabiam que Jesus havia ressuscitado, mas eles preferiram ficar com a notícia da morte e colocar um ponto final em Jesus. Nós somos assim. Nada vai mudar na minha vida. Quem nasceu para ser o que eu fui? Eu não sou o fulano que nasceu em berço de ouro. Eu não sou o fulano que tem um monte de gente que ora por ele. Eu não sou o fulano que se converteu com 7 anos, com 10 anos, com 12 anos. Eu não sou o fulano que teve isso ou aquilo. Eu não sou o fulano que não tem o problema X. Nós sempre fazemos isso. O Jesus deles morreu e está lá longe no céu. Mas Jesus, não é nada disso que aconteceu. A verdade é que Jesus está vivo e Ele disse que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia, glória a Deus. Então lhes disse Jesus: honestos, pessoas que demoram a compreender as coisas. Jesus chamou de retardados, porque na verdade nós somos retardados. A gente demora a entender as coisas de Deus. O que é um retardado? É aquele que compreende as coisas atrasado, né? Você conta uma piada, o cara ri um mês depois. Então Jesus chamou a gente de retardado. Vocês demoram a compreender as coisas e nós somos mesmos. O coração de vocês demora para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória, e começando por Moisés, porque Moisés é uma figura de Cristo, é o libertador do povo. Ele tira o povo do mundo, que é o Egito, e leva para a terra prometida, que mana leite e mel, que é uma vida abundante. Glória a Deus. E discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Olha como Jesus é bom. Os caras ouviram que ele tinha ressuscitado. Jesus tinha falado para eles, mas Jesus teve a paciência de pegar e narrar tudo para eles. Olha, vocês não conhecem as escrituras, então deixa eu contar para vocês. No Velho Testamento, olha que os profetas disseram isso, começando por Moisés. Tudo nas escrituras aponta para Jesus. E quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco. Eu fico imaginando o papo e a presença de Jesus. Oh, aleluia. A Bíblia diz que eles o constrangeram. Eu imagino que eles tenham cercado Jesus. Por favor, não vá embora. Fica conosco. Porque já é tarde. O dia já declina. Quando as mulheres foram ao sepulcro, o dia estava nascendo. É o que diz a palavra. E aqui a Bíblia diz que o dia já está indo embora. E entrou para ficar. Apesar de tudo, Jesus entrou e ficou com eles. Jesus é assim. A gente não crê nele. Ele explica as coisas para a gente. A gente não compreende. O nosso coração endurece. E a gente vive lambendo nossas feridas. Os caras tinham acabado de dizer que Jesus era uma decepção. Poxa, um cara tão poderoso em obras, e a gente pensando que ele era o libertador de Israel, agora o cara vai e morre. Aí a decepção deles é que ele ressuscitou, mas não apareceu para eles, então não ressuscitou. Se Jesus não muda as coisas que você quer que ele mude, então ele não existe, então ele não é poderoso, então ele não faz nada. Uma
verdade? Até Jesus mudar a sua vida do jeito que você quer, você vive lambendo as feridas, reclamando e se queixando até que Ele faça. É como se a gente cutucasse Jesus. Mas isso não adianta. Se adiantasse, ô Jesus. E apesar de tudo, Jesus ficou com eles para que eles acreditassem. Aleluia. E aconteceu que quando eles estavam à mesa, eles com certeza estavam na última ceia. Porque eles disseram que estavam junto com os outros. Tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu. A comunhão à mesa, ela gera aproximação. E ao partir o pão, Jesus repetiu os gestos conhecidos. Então eles perceberam que era Jesus. Eu fico imaginando aquela mão. O mesmo gesto que eles tinham visto dias antes. Na ceia. A mesma coisa. Eles olharam e ficaram espantados. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Duas coisas aqui. Primeiro, as marcas dos cravos nas mãos. E segundo eles tinham visto Jesus partir o pão. Eles viram as marcas e viram o gesto de Jesus de rasgar o pão. Eu rasgo o pão de uma forma, você de outra, você de outra. E Jesus fez aquele mesmo gesto. Vemos isso lá em Marcos 14, que diz assim: e comendo com eles, tomou Jesus pão e abençoando-o, partiu e deu-lhe, disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Aí não tinha como não reconhecer, né? Às vezes, irmão, Jesus tem que quase que gritar para que a gente acredite nas coisas. Mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava? Eu fico imaginando o poder da ressurreição. Jesus do lado deles, tudo em ebulição dentro deles, porque o corpo humano reage à presença de Deus. Nós temos um espírito que clama: Abba, Pai, e o corpo reage àquela presença poderosa. Quando Jesus se aproxima de você, quando você tem um encontro pessoal com Ele, quando Ele se aproxima, o teu corpo reage. Ele não aguenta aquela presença poderosa. E eu fico imaginando Jesus perto e aquilo dentro deles devia estar uma ebulição total. A tradução ardia o coração é uma coisa muito mais profunda. Eles deviam estar sentindo uma coisa fora do comum para dizer: não vai embora, está tão bom. Isso que a gente está sentindo é uma coisa tão gostosa, uma paz não se afasta da gente. Porque antes de Jesus chegar, era outro sentimento. E até então Jesus não tinha se revelado a eles. O melhor, os olhos deles é que estavam cobertos. Eu fico imaginando o bem-estar desses homens, cercando Jesus: não vai embora. Eu não sei o que você tem, mas estou sentindo uma coisa que eu nunca senti, é muito bom. E aqui está traduzido: ardia o coração pelo caminho enquanto ele falava. Eles não queriam ficar longe de Jesus, não queriam que Jesus se afastasse. Aquele que tem mesmo um encontro real com Jesus não consegue ficar longe dele. E o maior medo da vida do verdadeiro discípulo de Jesus é que ele se afaste. Não é medo dele não cumprir promessa, não é medo da vida não mudar, não é medo de nada disso. É medo de não sentir essa presença poderosa perto de você. Não foi à toa que Jesus os chamou, disse que o coração deles demorava a entender as coisas. A presença de Jesus fez arder o coração deles, mas eles preferiram confiar na notícia dos outros. A notícia de morte, e não naquela dada pelos discípulos que sabiam que Jesus estava vivo. Quando nos expunha as Escrituras, e na mesma hora levantando-se voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11
e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Para onde que eles estavam indo? Emaús. E a palavra de Deus diz que depois que Jesus se revelou, eles voltaram para Jerusalém. Quando os olhos se abriram, o entendimento deles, eles começaram a lembrar tudo que Jesus tinha dito. E aí voltaram para onde? Para Jerusalém. A estrada para Jerusalém, irmãos, é uma estrada que sobe. A estrada que vai para qualquer outro lugar é uma estrada que desce. E isso também é uma alegoria. E a palavra de Deus diz: ele já apareceu a Simão. Por que apareceu a Pedro, hein? Porque Pedro creu. Você quer ter um encontro pessoal com Jesus? Você quer que ele realmente, ele está vivo. E ele aparece e fala com muita gente, ele está vivo. Jesus não está morto, não está pregado na cruz. Ele está vivo. Essa passagem aqui, ela nos revela, ele está vivo, ele anda no nosso meio e ele aparece para as pessoas. Está aqui, ele apareceu a Simão. Por que Simão? Quando disseram que as mulheres estavam loucas, o que ele fez? Saiu correndo. Consciência pesada também, né? Saiu correndo e foi atrás. Eita, é uma chance que eu tenho de pedir perdão para ele. Glória a Deus. Chegou lá, ele ficou espantado. Nesse capítulo, as mulheres voltam do sepulcro de Jesus, aonde viram os dois anjos que disseram que ele havia ressuscitado. O versículo 11 diz que aos olhos dos outros, as palavras das mulheres pareciam como desvario. Eles devem dizer: vocês são loucas! A gente viu o cara morrer ali. Ele foi sepultado. Como é que ressuscitou? Que história é essa? E o versículo 12 diz: mas Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só os lençóis ali postos. Ele viu Jesus? Não. Ele viu só os lençóis e retirou-se admirando consigo aquele caso. Ele ressuscitou, é verdade. Ele está vivo. Aonde será que ele está? É isso que tem que arder dentro de nós. Ele está vivo, irmãos. O seu Deus não está morto. Ele está vivo, ele anda com você. É o Espírito Santo que explica para você as coisas que você precisa entender. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Antes de continuar, eu queria fazer uma oração. Jesus querido, estamos aqui na tua presença, Senhor. Nós queremos te reconhecer. Amém. Senhor, tu estás tão perto e nós tão insensíveis, Senhor. É verdade. Olhamos para os nossos problemas, para as nossas dificuldades, para as nossas frustrações e não reconhecemos a tua mão. Às vezes, Senhor, o Senhor está tão junto de nós e nós, com a mente tão embotada, impedidos de perceber, impedidos de discernir e de entender a tua presença, Senhor, nós ainda nos decepcionamos. É verdade. Senhor, hoje nós queremos que o Senhor abra os nossos olhos. Queremos te reconhecer, Senhor, no partir do pão, que é a tua palavra. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Vamos continuar. Mas quais são as últimas notícias? Você pode falar hoje sobre as Olimpíadas no Brasil. Você pode falar sobre os ataques terroristas pelo mundo. E você pode falar sobre muitas outras notícias que você está vendo ali na televisão, no jornal, ouvindo no rádio. Hoje nós lemos um texto que trata das últimas notícias daqueles dias. Eles estavam falando sobre os últimos acontecimentos. O que é que eu aprendo com esse texto que nós lemos? Em primeiro lugar, nós aprendemos que muitas vezes as manchetes dos noticiários nem sempre devem ser cridas. Existem interesses por trás dessas manchetes. Interesses econômicos, interesses ideológicos, interesses religiosos, corporativos.
Muitas vezes dá notícia na televisão, porque ou então sai um documentário. Agora ficou provado que o Mar Vermelho não abriu coisa nenhuma, que tem um fenômeno que acontece de 100 em 100 anos, que aconteceu naquele dia. Ou então acharam a Arca de Noé, ela está no lugar X. Ou então Jesus voltou e vive lá na Lapônia. Ele diz que é a encarnação de Jesus, que ele voltou para o mundo, para esse mundo. Nem sempre as notícias são verdadeiras. Quando lemos Mateus 28, versículo 11, e também tem mais, às vezes Satanás manda mensageiros para te dar notícias ruins, para você acreditar nela e se distrair da promessa de Deus para a sua vida. Aí você começa a ter medo que as coisas não vão dar certo. Você começa a ficar inseguro. E é isso que vai acontecer. Olha aí, olha a notícia que eu recebi. Mas a sua vida não vai acabar assim. Lá em Mateus 28, 11 e seguinte, nós vemos a história de como os sacerdotes subornaram os guardas para dizerem que Jesus não havia ressuscitado, e sim que os judeus haviam roubado o seu corpo. Eles deram uma grande soma em dinheiro aos legionários romanos para que eles espalhassem essa notícia. Está lá em Mateus 28, 11 a 15. Diz assim: os chefes se reuniram com os líderes judeus e deram uma grande quantia de dinheiro aos soldados e ordenaram: digam que os discípulos vieram aqui à noite e roubaram o corpo de Jesus. E até hoje, falsas informações têm sido divulgadas por interesses ideológicos. Eu fico imaginando aquela notícia chegando aos ouvidos dos discípulos. Aqueles dois que andaram com Jesus pelo caminho. Mentira, rapaz! Está espalhando aí, todo mundo sabe. Está em tudo que é jornal, todo mundo sabe. Roma mandou avisar todo mundo, só você que é besta que está achando que ele ressuscitou. Mas hoje em dia é assim também. As pessoas acham que Jesus não está voltando, que Jesus não está vivo, que Jesus não está no nosso meio, que Jesus não está fazendo as coisas que ele está fazendo, e essa notícia se espalha. Mas nós, os discípulos dele, sabemos que é verdade. Nós nos tornamos muitas vezes fantoches e massa de manobra que acredita em qualquer coisa que lê. A pergunta é: o que nos querem fazer acreditar nesses dias? E por quê? Porque os meios de comunicação pertencem a pessoas que têm seus próprios interesses. Você tem acreditado em notícias que te afastam da fé? A palavra de Deus diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Amém. Muita gente pensa que tem opinião, que é muito inteligente, mas na verdade é manipulado por grupos que querem nos fazer acreditar em certas coisas que noticiam. Há notícias que são claramente tendenciosas, claramente. Querem com que a gente fazer com que a gente engula que tudo é normal. Todo mundo tem relação sexual sem casar, é tudo normal. O homossexualismo é tudo normal. Tudo é normal. Traição, filho e pai se matando, ninguém respeita pai e mãe abandonando, casando 50 vezes e abandonando os filhos pelo meio do caminho, deixando que os outros maltratem. Tudo é normal. É isso que querem fazer com que a gente acredite. As novelas, os filmes, os programas de televisão, tudo é normal, mas não é isso que a palavra de Deus diz. Muita gente pensa que tem opinião. Há um sociólogo que diz que o governante tem o poder de fazer da sua ideologia senso comum. O que é senso comum? É aquilo que eu penso que faço e faço com que todos acreditem naquilo que eu penso. Então eu vou manipulando as pessoas, vou mandando mensagens, às vezes subliminares, às vezes não, para que todo mundo acredite que aquilo é normal
Mas voltando ao texto, eles dizem no versículo 18: és tu o único que ignora os últimos acontecimentos. És tu o único que ignoras os últimos fatos. Tu ignoras o que aconteceu em Jerusalém. Você não esteve lá na sexta-feira, quando ele foi crucificado. Você não o viu numa cruz. Nós pensávamos que ele iria redimir a Israel, pisando nas feridas. Você não viu a nossa vergonha? A gente que andava com ele, que achava que ele era o Filho de Deus, que achava que ele ia redimir, que ele era o profeta esperado, o Messias esperado. Você não viu a nossa vergonha? E ele lá na cruz. É o mesmo que acontece conosco hoje. Nós não vimos. E o mundo quer que acreditemos que ele não ressuscitou. Que ele não é o Filho de Deus. Que ele não é o Salvador do mundo. Isso está espalhado por aí todo, tudo. Não querem que a gente acredite no verdadeiro evangelho da Bíblia. Querem que a gente acredite num Deus que só quer o coração, que não tem um povo separado, mas que se mistura com todo mundo, no Deus da prosperidade, que só quer te dar dinheiro, 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 quer te mimar, fazer tudo o que você quer, mas o cristianismo deles não tem cruz, não tem sacrifício. Pois bem, essa era a última notícia para eles. Eles pensavam que essa seria a manchete que marcaria os dias vindouros. Seria, portanto, a manchete dos últimos tempos. Morre aquele que muitas pessoas creram ser a esperança e salvação da humanidade. E nos ouvidos deles aquilo ia ecoar por muito tempo. Em segundo lugar, o que eu aprendo nesse texto é que as últimas notícias podem não ser tão ruins. E que Deus pode estar tão perto de nós e por causa do nosso mau humor, da nossa decepção, do nosso sentimento de derrota, da nossa frustração, não conseguimos perceber. Os olhos deles ficaram impedidos de reconhecê-lo, como diz o versículo 16. Mas apesar dos nossos olhos estarem como que impedidos de vê-lo, eu aprendo com esse texto que mesmo que as notícias sejam muito ruins, Jesus vai com você. Amém. Eles estavam ali frustrados, amargurados, fugindo de Jerusalém, saindo de Jerusalém. Eu quero deixar isso tudo para trás. Não é assim que a gente faz? Quando acontece uma coisa muito ruim. Quero deixar isso tudo para trás. Muda o modo de vestir, muda o cabelo, muda tudo. Faz realmente uma repaginada na vida. E eles estavam fazendo isso. Mas a Bíblia diz que Jesus vai com você. Mesmo você frustrado, abatido, desacreditado, Ele vai com você. E o versículo 15 diz assim: aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mesmo que você não consiga enxergá-lo, Ele vai com você. Você não vai sozinho. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E enquanto a igreja estiver aqui nessa terra, Ele estará conosco e Ele vai conosco. Teve um ano, eu queria até ensinar essa peça de novo, que nós ensinamos uma peça no ano novo sobre o arrebatamento. E um dos diáconos que ficou, que não subiu com a igreja, ele disse, uma das falas dele era assim: pela primeira vez nós estamos sozinhos. A igreja de Cristo tinha sido arrebatada. De repente, Jesus se aproxima dos 2 discípulos e começa a andar com eles. Eles olham para o lado, mas não reconhecem. Aquele que anda ao lado deles, eu acredito que a razão é simples. Jesus havia ressuscitado e aquelas marcas da sujeição não existiam mais, salvo os casos. Aleluia, que é assim, né, que diz o Apocalipse. Aquelas marcas de espancamento haviam desaparecido, eles estavam completamente desfigurados. Porque se ele estivesse completamente desfigurado, aquilo chamaria de atenção. Quem é esse desfigurado? Aquele Jesus estava em perfeito estado. Muitas vezes Jesus está tão perto, tão próximos, e nós procurando por Ele tão longe.
Tem gente que diz que não está sentindo Deus perto dele ou perto dela. Mas, sentindo ou não sentindo, Jesus disse: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se tu passares pelas águas, elas não te submergirão. Em outra passagem da palavra de Deus. Se tu passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a sua chama arderá em ti, porque o seu nome está escrito na palma da minha mão, diz o Senhor. Esse é o privilégio daquele que não vê, mas crê. Você pode dizer: eu sinto Deus tão longe de mim, mas independente dos seus sentimentos, se você crê nele, ele está comigo e com você. O que nos impede de percebê-lo são as últimas notícias que nós recebemos. Pode ser que alguém tenha te magoado, uma porta fechou, você recebeu um não como resposta. Pode ser que você tenha um problema que ainda não foi solucionado. Você pode estar passando por uma crise, você não conseguiu um emprego, não passou numa prova, está esperando uma mudança na sua vida que ainda não chegou, mas ele está com você. Amém. Em terceiro lugar, eu aprendo que Jesus começou um diálogo com os discípulos para que eles compreendessem que as notícias não deveriam afetá-los tão profundamente. Irmãos, não deixemos que as notícias nos afetem tão profundamente, porque na maioria das vezes a notícia não é verdadeira, ela não condiz aquilo que Deus vai fazer na sua vida, porque a palavra de Deus diz que o diabo manda mensageiros para dizerem a você, para você desanimar. O noticiário dos homens. Jesus chega perto deles e diz: por que é que vocês estão assim tão tristes? O que é isso que vos preocupa? Ele vê homens angustiados, deprimidos, entristecidos, e eles dizem: você não sabe dos últimos acontecimentos. É assim conosco. Jesus olha para você no meio dos seus problemas e pergunta: por que você está assim tão abatida, tão abatido? Por que te falta esperança? E Jesus pergunta para eles quais. Jesus quer saber de você o que é que te angustia. E Ele quer expor para você. Em oração nós podemos fazer isso. Dizer a Deus o que é que te angustia. Fale a verdade, fale o que você sente, como aqueles homens. Nós estamos decepcionados. Aquele homem poderoso que nós achávamos que seria a salvação de Israel morreu. Você não está vendo o tamanho da nossa dor? Nós o seguíamos, nós acreditávamos nele, mas ele morreu. E é assim que o diabo às vezes faz com que a gente acredite. Alguém chega para você: ué, tu não vive na igreja, não vive orando, não vive clamando? Olha a sua vida até agora, nada. Não é assim, irmãos? Aonde está o seu Deus? E Jesus olha para eles e diz: quais? Será que Jesus não sabia? Eu aprendo aqui que o que é manchete nos jornais dos homens não é manchete no mundo espiritual, porque Deus não vê as coisas como nós vemos. É verdade. Os nossos olhos podem ficar embotados por causa dos nossos sentimentos, mas no mundo espiritual os sentimentos não dominam. O que é notícia principal para os homens, para Deus não é nada, porque os homens estão sempre atrasados em relação às últimas notícias. Eles estavam tão deprimidos que estavam sem esperança, frustrados, decepcionados, e Jesus já estava ressurreto, Jesus já havia ressuscitado, já estava de novo entre eles. Às vezes acontece conosco, há acontecimentos que nos fazem desacreditar do futuro, e aí o futuro passa a ser uma incógnita muito dura e difícil de aceitar. Mas enquanto você chora, pedindo ajuda a Deus, Ele vê você vitorioso lá na frente. Aleluia. Ele vê tudo. Às vezes você foi abandonado ou abandonou alguém, como aconteceu com Pedro, e que por 3 vezes negou a Jesus. É interessante que quando Jesus ressuscita, ele reaparece dizendo: avisa para Pedro. Avisa para ele. Pedro pode ter negado a Jesus, mas Jesus não abdicou
abdicou dele, não abriu mão de Pedro, nem abriu mão de mim, nem de você. Jesus está sempre disposto a recomeçar conosco. Olha que lindo. O cara nega Jesus 3 vezes. Oh, Deus bom. E ele ainda diz, avisa para Pedro. Ele vê a tua frustração, ele vê o teu desespero, ele vê o teu arrependimento, ele vê a tua tristeza porque você não conseguiu. Muitas vezes a culpa, o medo, a decepção nos cegam e tiram a nossa percepção da realidade, da verdade do que Deus está fazendo. E aí nós começamos a passar as páginas dos nossos dramas existenciais, das nossas vidas, e aí relembramos aquilo que não nos dá esperança. Eu falhei aqui, eu falhei ali, não deu certo aqui, me feriram ali. É verdade, Jesus. E quando nós nos mantemos fiéis aos sentimentos, é nessa hora que nos escravizam na derrota. É quando nos mantemos leais às tragédias de nosso passado. Quando nós fazemos propaganda ou publicidade do que não deu certo em nossas vidas, é aí que a nossa fé vai lá para baixo. Jesus está aqui do nosso lado e a nossa mente está embotada. O nosso coração está fechado. Olha só o que eles dizem. Ele foi morto e crucificado. E nós pensávamos que ele iria trazer libertação para nós. Ou seja, eles estavam dizendo, nós fomos enganados. É por isso que nós estamos frustrados. Quando Jesus chega e pergunta para ele, por que vocês estão tão tristes? O que está acontecendo com vocês? Jesus está perguntando para você hoje. Por que você está tão triste, tão frustrado? O que está acontecendo com você? E Jesus está dizendo para você, você pode dizer para ele, eu estou me sentindo enganado ou enganada. Eu fui para a tua presença achando que o Senhor ia fazer de mim a última bolacha do pacote, que eu ia ser isso, ia fazer aquilo, e até agora nada. Foi isso que eles disseram. Conosco é assim. Nós começamos a fazer publicidade da nossa dor. Fazemos lamúria, um desabafo, uma reclamação sutil e às vezes para a pessoa errada. Tem gente que vive a dor do passado e diz, eu fui enganado, eu fui pisado, eu fui abandonado, você não sabe o que eu sofri, como me machucaram, você não conhece a minha dor, você não sabe tudo que eu passei. E aqueles homens vão caminhando e dizem, fomos enganados, eu pensei que ele seria o libertador de Israel, eu que o segui, eu que acreditei nele, eu que achei que tudo ia mudar nesse lugar. Há pessoas que têm prazer em falar sobre as coisas ruins. Pare de falar sobre coisas tristes, sobre coisas que não dão certo. Quais são as últimas notícias? São ruins, mas essas notícias já são velhas. A boa nova é que Jesus vive. E por causa disso você vai ter um amanhã. Aleluia. Não espere o pior de Deus. Não espere. A quarta e última observação que nós fazemos contra esse texto é que os homens estão sempre atrasados com relação às coisas que Deus faz, porque naquele mesmo dia a morte já tinha sido vencida. Glória a Deus. Antes deles acordarem naquele dia, Jesus já tinha vencido a morte. Aleluia. Ele já estava vivo. Muitas vezes nós somos insensíveis para aquilo que Deus está realizando. Deus estava fazendo uma coisa nova, a ressurreição. Aqueles homens disseram, este já é o terceiro dia. Eles ainda estavam com a notícia de sexta-feira. E eles diziam, ele disse que ia ressuscitar, mas hoje já é o terceiro dia e nada. O terceiro dia era domingo. Já era domingo. Eles ainda estavam apegados à notícia velha de sexta-feira. Havia uma notícia que eles não queriam acreditar. Eles sabiam, mas não queriam acreditar. Sabe por quê? Porque eles não viram e nem pegaram. Jesus morreu numa sexta-feira e a notícia daquele domingo era outra. Se
fosse um jornalista a dar essa notícia, seria mais ou menos assim: nessa manhã de domingo, o sepulcro onde estava o corpo do Galileu Jesus se abriu. O selo romano foi quebrado e um ser surpreendente, com o rosto como um relâmpago, foi visto sobre a pedra. Afirma-se que o Galileu apareceu vivo, mesmo após ter sido crucificado e morto. Todos estão atônitos, muitos acreditam, mas o governo de Roma já mandou informar que é tudo mentira. O governo de Roma já deu a informação oficial dizendo que os discípulos roubaram seu corpo. De agora em diante, o que poderá acontecer se nem a morte conseguiu deter esse tal de Jesus? Glória a Deus. Sempre fica algo no ar. Aleluia. Não fique que você vencesse também. Domingo de manhã, a pedra foi rolada por um anjo. Se ele venceu a morte, ele pode vencer qualquer coisa na sua vida. Ele pode fazer qualquer coisa por você. Jeremias disse: eu quero trazer à memória aquilo que me pode trazer esperança. Eu quero lembrar aquilo que me fortalece. E aí você diz: mas e os meus sentimentos? Eles mentem para você todos os dias. Seus sentimentos dizem para você que você é um fracassado, que você é um coitado, que você não vai a lugar nenhum. Os seus sentimentos e o inimigo dizem a você que você não vale a pena e que Jesus nem te ama tanto assim. Mas atualize os seus sentimentos com as últimas notícias. Jesus está vivo. Aleluia. Ele te ama e ele está voltando. Essa é a notícia atual. A Bíblia diz que Jesus expunha as Escrituras e quando ele partia o pão, os olhos dele se abriram. Esse é hoje, esse pão do céu abre os nossos olhos. A palavra de Deus. A Bíblia. É ela que abre os nossos olhos. Quais são as boas novas? Jesus te ama. Sabe por que é importante abrir as Escrituras e partir o pão? Porque os seus olhos vão se abrir e você vai reconhecer a Jesus na sua vida, então vai receber e viver a vida abundante que Ele tem para mim e para você. Você pode não entender hoje as notícias de sexta-feira e se pergunta: por que é que Ele morreu? E aí na sua vida você pergunta: por que é que eu tive que passar por todas essas dores? Por que é que eu estou nesse deserto? Você pode não entender hoje, mas eu quero te dar uma boa nova. Você que ainda vive na sexta-feira, sofrendo porque Jesus está pendurado numa cruz. Isso aconteceu para que você hoje ressuscite em Cristo. A Bíblia diz que quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Amém. Isso aconteceu para que você viva a boa nova de Jesus. Para que você nasça de novo do Espírito, assim como Ele. Vamos orar. Jesus querido, eis-nos aqui, Senhor. E você hoje diga a Deus que não vai mais viver lambendo as feridas e com pena de si mesmo. Amém. Diga a Deus que você não quer mais viver de autocomiseração e de autopiedade. Amém. Esqueça as coisas que ficaram para trás. Amém. Avance nas coisas que eu te vi. Creia nas boas obras, nas boas novas de Jesus. Amém. Hoje nós vamos orar por você para que você reconheça Deus nessa luta que você está passando. Seus olhos vão se abrir certamente. Aleluia. Hoje Deus está tirando a cegueira dos meus e dos seus olhos. Ele está tirando essa parede que eu e você levantamos e que nos faz sofrer. Ele está tirando para a gente não sofrer mais. Você levantou a parede para não se sensibilizar mais. Todos nós sofremos para chegarmos até aqui. Mas hoje nós vamos entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você não entende por que é que você passou e passa por tantas coisas difíceis. Mas Ele está vendo você agora. E vai pegar essas notícias ruins. E vai produzir ressurreição na sua vida, na sua família e na sua fé.
Jesus quer curar essas lembranças que não te trazem esperança, mas que vão se tornar testemunho de vida, para que outros creiam que eles também podem ser curados e transformados por Jesus. Essa é a boa nova. Ele morreu, mas ressuscitou, para que eu e você vivamos em abundância. Que os teus olhos sejam abertos para enxergar a misericórdia e o amor de Deus por você. Que os teus olhos sejam abertos para enxergar Jesus passeando no nosso meio. Ele preparou um futuro para mim e para você. Eu e você temos promessas. Eu e você podemos até ser os primeiros da nossa família. Mas comece a enxergar o mover de Deus, porque os outros virão. Creia. Não viva a notícia velha de ontem, porque hoje é um novo dia. E Deus trará com Ele grandes coisas que Ele fará por você, porque Ele vive. Obrigada, Senhor.